Ultimamente, a gente vem recebendo no consultório muitos pacientes com perda de cabelo após a infecção pela Covid-19. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, vou ter mais notícias, mas vou trazer boas notícias também. Vamos lá. Primeira coisa é entender por que a gente perde cabelo depois da infecção. A Covid-19, assim como tantas outras doenças febris, ela causa uma alteração capilar chamada eflúvio telógeno. E o que é isso, gente? De forma geral, o nosso cabelo tem algumas fases de crescimento. Ele tem a fase de crescimento chamada de anágena, que é a fase onde está mais de 90% dos nossos fios de cabelo, e a fase onde o nosso cabelo fica durante anos crescendo naturalmente preso no nosso couro cabeludo. Após esse período, naturalmente, o nosso cabelo vai para a fase telógena e aí ele se desprende, onde será substituído por outro fio de cabelo, e isso faz parte do nosso processo de renovação capilar. Na maioria das vezes, a gente tem entre 5 e 10% dos nossos fios nessa fase chamada telógena. Na Covid-19, existe um aumento muito grande, então esses 5 a 10% podem chegar até mais de 50% dos nossos fios de cabelo na fase de queda. E aí o que o paciente percebe? Aquela pessoa que perdia 40, 50 fios por dia, começa a perder 200, 250 fios de cabelo por dia, e daí o nome da doença ser chamada de eflúvio telógeno, tá? E quais são as más notícias? Vamos começar por elas primeiro, tá? Primeira coisa, gente, não tem como impedir que você perca cabelo. E não tem como a gente saber quem vai ter perda de cabelo e quem não vai, né? Os trabalhos mostram que não existe uma associação com a gravidade da doença. Então, alguns pacientes que tiveram doenças graves não perderam muito cabelo e outros pacientes que tiveram doenças leves acabaram perdendo muito cabelo. Então, acredita-se que existe uma variação genética e é isso que faz alguns perderem mais do que outras pessoas, né? E também não tem como a gente garantir a vocês, olha, eu tive Covid, vou tomar um remédio, meu cabelo não vai cair. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas o que é que a gente consegue fazer, né? Quais são as boas notícias? Bom, a gente tem alguns tratamentos para abreviar a duração dessa queda, né? E a gente também pode tratar alguns outros componentes que normalmente estão associados com a Covid e que também favorecem essa perda de cabelo, como, por exemplo, a deficiência de ferro, de vitamina D, e muitos pacientes que perdem apetite, principalmente naqueles que foram internados, que passaram muito tempo no respirador e que têm um déficit nutricional. Então, quando a gente corrige essas perdas, a gente melhora e a gente diminui o tempo de duração da doença, além de outros tratamentos que a gente pode fazer no consultório para fazer a doença durar menos, tá? Mas a melhor de todas as notícias, gente, para vocês que estão sofrendo com esse problema em casa, é que essa perda de cabelo, ela é totalmente reversível, né? Essa perda de cabelo é chamada de alopecia não cicatricial, ou seja, o seu cabelo não vai ser destruído, é só uma alteração nessas fases, nesse ciclo capilar, mas todos os cabelinhos que vocês estão perdendo nesse momento, eles vão voltar a crescer naturalmente. Isso tem uma duração normalmente de 3 a 6 meses e vocês vão recuperar todos os fios de cabelo que vocês perderam, tá? Existem algumas associações recentes com a Covid, né, de doenças diferentes do eflúvio telógeno, mas ainda são poucos casos, né, alguns relatos de alopecia areata, de eflúvio anágeno, mas ainda casos muito pontuais. Então, de uma forma geral, são os eflúvios telógenos, que são reversíveis, que têm uma duração limitada, que não vão fazer vocês ficarem carecas, tá certo? Realmente vocês precisam ter um pouquinho de paciência, saber que isso acontece. Procurem o seu dermatologista, porque a gente tem tratamentos para diminuir a duração, para que vocês percam menos fios, e é isso, no final vai ficar tudo bem como era no princípio.